Ainda falando no Fórum Econômico, a decisão do governo brasileiro de enviar uma delegação reduzida a Davos acendeu um alerta entre economistas e analistas de mercado. Esse encontro, que é anual e é visto como oportunidade de investimentos, deixou passar aí a decisão que pode sinalizar que as perspectivas brasileiras não são tão positivas. Sobre essa participação mais fraca do Brasil no Fórum Econômico, eu converso agora com o diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores, o José Pimenta. Não sei se a nossa audiência está preparada para tamanha sabedoria. Boa tarde, José. Pois é, foi tudo bem, meu caro? Um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é meu, José. A gente até estava conversando sobre esse assunto ontem mesmo, sobre essa representação mais fraca do Brasil no Fórum Econômico de Davos. Esse é um dos anos em que o Brasil tem menos peso. Só do primeiro escalão nós só temos a Esther Dweck representando o governo. Eu queria entender se, na sua visão, essa ausência, então, de ministros de peso é, na verdade, uma decisão deliberada do governo de se isolar dos outros países por não ter o que apresentar, não ter números mais robustos para apresentar, ou se é uma falha mesmo de coordenação da política do governo lá fora. Pimenta. Pelo que tudo indica, a gente está vivendo um momento, acho que no Brasil, muito importante, né? Tanto para a situação quanto para a oposição, que é o momento eleitoral, né? Então, obviamente que qualquer participação em foro internacional, qualquer questionamento, qualquer questão mais sensível para que o governo tenha que debater, seja ela de qualquer natureza, isso vai reverberar, tende a reverberar na opinião pública e, obviamente, tende a reverberar de alguma forma no processo que a gente está vivendo. Esse é um cálculo feito naturalmente por qualquer governo que vai se preparar aí em poucos meses para um processo eleitoral. Então, me parece muito mais uma seletividade, né, do que participar e do que não participar e como participar. Isso por quê? Porque a história nos mostra que o Brasil sempre foi muito atuante em Davos, né? Sempre procurou ter nesse fórum, que é o Fórum Econômico Mundial, um espaço para mostrar a solidez e a robustez não só das nossas contas públicas, mas também da economia, mostrar o Brasil, sim, como um porto seguro para investimentos internacionais. Notadamente, o Brasil sempre foi, nas últimas décadas, sobretudo na última década, um dos países que mais receberam FPIs, né, os investimentos estrangeiros diretos, segundo a ONU, a UNCTAD, enfim, o pessoal tem esses relatórios. Então, me parece que nesse ano há um cálculo aí em falar de temas específicos, como a ministra vai falar, que é um tema mais voltado para a inovação, mas que é importante, obviamente, mas fica claro, né, que vai ser um fórum polêmico. Já está sendo fórum polêmico, né? A gente já viu as declarações da comissária europeia Ursula, em breve o presidente Trump. Então, há temas na mesa que vão além desses temas que o Brasil vai mostrar, notadamente comércio internacional. Então, me parece que houve uma seletividade, obviamente, do que vai ser falado e do que vai ser tratado, mas não deixa de ser uma chance que o Brasil poderia, talvez, colocar um ponto mais forte, sobretudo em relação a comércio global, multilateralismo, que sempre foi defendido pelo Brasil. Pimenta, você falou sobre investimentos. Vou bater um pouquinho nessa tecla. Eu queria entender se a saída de ministros econômicos de Davos nessa edição de 2026 abre espaço aí, privilegia os países vizinhos, aqui eu falo especificamente de México e Argentina, por exemplo, para ocupar aí a carteira de investidores. Isso é um problema para o Brasil no longo prazo ou no curto também? Não imagino que seja um problema, não chega a ser um problema, de novo, porque o Brasil sempre teve uma participação muito efusiva, efetiva e ampla nesses fóruns, né? Obviamente que são economias que tentam mostrar para o mundo sua força também econômica, regionalmente falando, e que também tentam capturar esses investimentos que de alguma forma estão gravitando por aí. No mundo de incertezas, obviamente que o investidor, o agente econômico vai tentar alocar os seus recursos, naqueles países que têm algum tipo de lastro, né, em relação à rentabilidade, em relação à perenidade, em relação à previsibilidade. O Brasil sempre foi assim, né, sobretudo para alguns investimentos, para alguns setores da economia. Outros países daqui também são, né? O México tem crescido a olhos vistos, apesar da questão do tarifaço, mais nos últimos anos. A Argentina tem feito algum tipo de sobrevoo aí, né, para tentar mostrar algum tipo de recuperação econômica também depois da eleição do presidente Milei, né, ter assumido a presidência.
embora a gente saiba que não está tão fácil assim para eles em relação ao que está vindo por aí, o que já veio e o que vem por aí, né? Mas você tem outros países também que vão tentar mostrar para o mundo, a América Latina e sobretudo a América do Sul, né, como um continente estável para alguns setores econômicos, notadamente da agroindústria, setor alimentício e alguns que crescem também por conta de ter um PIB relativamente estável, né? Sobretudo na América do Sul também. Então, não creio que seja um problema para o Brasil, mas não deixa de ser uma oportunidade para a gente tentar mostrar, ter tentado mostrar, né, o crescimento desses últimos anos, o que o Brasil ainda tem para oferecer em termos de agenda comercial, que vai ser um tema debatido, já está sendo debatido, o tema de comércio internacional. Então, há outras pautas que o Brasil poderia, talvez, aí, aproveitar esse tempo em Davos, Zanfer. Pimenta, então, né, pelo que eu entendi do seu ponto de vista, não é algo grave nem no curto nem no longo prazo, falando aqui dos países vizinhos e, pelo jeito, nem para esses países mais emergentes que estão na moda, né? Eu cito o Vietnã, também a Índia, por exemplo, que estão bem representados em Davos. Isso também, o impacto não é relevante, a gente pode dizer assim? Ele não é relevante, mas obviamente que aí sim, quando você fala de outros emergentes além da região, aí a gente está falando com competidores, não vou dizer Vietnã, mas quando você fala de Índia, quando você fala de Turquia, quando você fala de Indonésia, são países que podem sim, né, fazer frente ao Brasil em termos de atração de investimento. Por quê? Porque são países populosos, países que crescem a taxas vistas aí nos últimos anos, são países capazes de atrair esses investimentos de fundos, investimentos específicos em setores específicos. Então, claro que seria uma oportunidade para o Brasil fazer frente a essas outras potências também, né? Potências regionais, eu diria, potências de menor porte, né? Não as grandes potências. São coisas diferentes, né? Na América do Sul, nós somos os líderes em termos de PIB, temos já uma capacidade reconhecida. Quando a gente expande isso, obviamente que Davos sempre foi um palco para a gente mostrar a nossa pujança econômica e outros países também fazerem. Então, é claro que uma participação menor, né, faz com que a gente participe num outro nível, num outro tipo de discussão. E, obviamente, a gente espera que no próximo fórum a gente possa ter mais representação de alto escalão no Brasil, como está fazendo o setor privado, né? A informação que vem é que o setor privado tem participado, vai participar em peso também do fórum e vai poder ajudar a fazer esse papel de mostrar o Brasil como um possível atrator de investimentos, porto seguro de investimentos aí globalmente falando. Meu caro, ainda na esteira desse assunto, eu vou expandir um pouco aqui, ver se eu estou fazendo drama, José, ver se eu estou sendo muito fatalista como jornalista. Essa falta de representatividade econômica em Davos pode fazer com que o Brasil perca um pouco de poder de barganha em outros grupos, o G20, os BRICS, ou essas são esferas que a gente consegue separar bem, manter desconectadas de Davos? A gente consegue separar bem. A gente consegue separar bem porque são diferentes pautas, diferentes públicos, embora, eu acho que tem um ponto importante aí. Há alguns pilares do sistema internacional que estão sendo discutidos de maneira transversal, né? Quando a gente fala, por exemplo, de setores específicos, para não chegar em setores, mas de temas específicos, segurança, migração, imigração, comércio internacional, todos esses temas estão, de alguma forma, relacionados, interligados com economia, com política, com sociedades, né? Isso em nível de Estado. Então, é claro que o Brasil tem agendas específicas em cada um desses fóruns, onde defende, embora a gente tenha princípios básicos em todos eles, como multilateralismo, respeito à democracia, respeito aos direitos humanos, agora uma agenda mais forte de acordos comerciais, né? Então, é importante, independentemente do fórum, né, e do que está sendo negociado naquele fórum em termos de resolução final, porque é isso que um fórum almeja, né? Ao final você tem uma resolução, você tem algo a entregar para a sociedade civil global no sentido de, olha, isso foi discutido e é que para aí que essas potências vão para aí, países menores vão para cá, enfim, o que se esperou foi isso, o que foi deliberado foi isso. Há diversos fóruns, né, e esse promete ser um ano agitado nesse sentido. Então, mais importante do que participar de um ou de outro é que o Brasil consiga ter situações e, mais do que isso, posições políticas, econômicas muito bem fundamentadas para novamente, né, continuar se vendendo mundo afora como um país que consegue atrair investimento, consegue estar em um processo de abertura comercial, realização de acordos comerciais,
que promove o multilateralismo, respeito à democracia, que são valores e princípios, né, que a gente tem trabalhado por aqui como país e divulgado mundo afora, Zanfa. Muito bem, nós conversamos agora com José Pimenta, que é diretor de comércio internacional da BMJ Consultores. Pimenta, mais importante do que o Fórum Econômico de Davos é a sua visita aqui na CNN, viu? Vamos nos falando para esse encontro acontecer. Muito obrigado pelo seu tempo hoje em falar conosco, amigo. Cara, muito obrigado. Estarei aí em breve. Um grande abraço a todos. Maravilha, obrigado.